Gente, eu vim para cá com o desejo de pregar num texto aqui em Romanos, no capítulo 4 e no início do capítulo 5, mas à medida em que eu cheguei, sentei aqui, participei do louvor, eu tive um outro movimento mais simples, menor, menos consequente do ponto de vista de criar uma estrutura que todo mundo saia dizendo isso e aquilo. Eu deixei lá, já preguei no que eu iria pregar milhares de vezes, não vai sair correndo, está tudo lá e está tudo aqui e aqui. Mas o que eu quero falar hoje a respeito é de alguma coisa muito singela que, a meu ver, está morrendo. E sem a qual a gente não consegue ter alegria, nem energia, nem entrega, nem amor, nem paixão, nem consciência do significado do Evangelho e de Jesus para nós, que tem a ver com a consciência pessoal de pecado. Eu encontro hoje em dia cada vez mais pessoas cristãs de igreja, pastores, teólogos, estudando um pouquinho de psicologia, aí relativizou tudo. Não tem pecado, só tem a relatividade psíquica, a culpa dos pais, as transferências, os traumas e tudo. Então, tudo é reduzido a um pacote de inculpabilidade. Você é sempre vítima da história, da decorrência, das circunstâncias, dos acometimentos. É por isso que você se tornou a pessoa quase despessoalizada que você se tornou. Ou então, você apela logo para a pobreza. Também, criado naquele ambiente ali, tinha que virar assassino mesmo. Tinha que sair batendo. E vão achando desculpas e backups para todas essas possíveis situações. Aí, quando o cara começa a estudar um pouco de filosofia, a mente dele, então, faz uma outra viagem. Na realidade, essa é uma noção que foi construída e criada exclusivamente para que, por ela, se criasse um espírito de temor e de dependência que favorecesse o controle. Embora isso seja realidade e fato na construção religiosa e na aplicação filosófico-psicológica da teoria do controle pelo medo, mas quando Jesus fala de pecado, ele não está falando de traumas, ele não está falando de privações, ele não está falando de nenhuma dessas coisas. Ele está dizendo que cada um de nós tem a realidade do pecado que caracteriza a sua própria natureza e existência. Ele trata cada indivíduo na sua relatividade, na sua pecaminosidade ou na sua culpa, de maneira diferente. Porque, conquanto todos nós sejamos seres imperfeitos, ou seres relativos, ou seres debilitados do ponto de vista da determinação do caráter e da exatidão daquilo que a gente possa determinar como algo a fazer sem desse ideal se desviar, a maioria de nós conhece
nossa falta de consistência, de perseverança, de compromisso, nossa capacidade de se magoar, nossa capacidade até às vezes de odiar, ou de antipatizar gratuitamente e não querer se curar daquela antipatia sob hipótese alguma. Todos nós temos a capacidade de nos darmos razão nas nossas maldadezinhas, que a gente diz, não, isso é um direito meu manter. Afinal de contas, eu não tenho sangue de barata. E quando você, além do elemento de autojustificação pessoal, que é crescente nos nossos dias, ainda tem algum outro arcabouço teórico para fazer com que você se estribe ali e diga, não sei de onde vem essa noção de pecado que é tão perturbadora. Quando isso acontece, alguma coisa desfalece na gente. É óbvio que nós, e eu sou, dentre os que denunciam, eu acho que não tem ninguém que denuncie há mais tempo, tão consistente, frequente, renitente, recorrente e perseverantemente essas construções de pecado religioso que são colocadas sobre as pessoas e elas vivem com pânico, com pavor de tudo. Não, eu não bebo café. Tem denominação onde isso é droga. Isso aqui também eu não posso beber. Vamos supor, água em copo de plástico, perde a unção. Aí é uma invenção enorme de loucuras. Vocês estão vindo dessa maluquice. A maioria aqui já viveu nesses ambientes amalucados. Isso é outra coisa diferente. É invenção, é construção, é necessidade de impor isso para que você seja subserviente. Agora, porque existe essa perversão manipuladora do pecado, não significa que ele não exista. Eu não preciso nem de teologia, não preciso de Paulo, nem de Romanos 3, nem de qualquer que seja a ideia. Basta estar de olho aberto. Meu Deus, e o Netanyahu matando todo mundo lá. O que é aquilo? É trabalho de santificação, de demonstração de amor. É o Trump com o ICE nos Estados Unidos, agarrando gente, separando pai de filho, mulher de criança, gente que já está trabalhando há 30 anos, que já demonstrou vida ordeira, coerente, sincera, honesta, trabalhadora, não quer saber, não sente nada. Aí você olha e vê um Putin sentado naquela cadeira Putin de ser, com todas as friezas de um ente reptiliano que não sente absolutamente nada. Você olha para a história humana, depois de Hitler, Stalin ainda conseguiu matar quase 50 milhões de pessoas assim. Aí vem Mao Tse-tung. Hoje eu estava assistindo de novo um documentário sobre Mao Tse-tung. Cara, é muita facilidade de acabar com gente, assim, com uma facilidade enorme. E você que conhece toda a história registrada da civilização humana, no mínimo de depois do dilúvio para cá, você assiste o tempo todo a maldade humana em curso, a opressão sobre os outros, a expropriação, a mentira, e o expropriado desesperado de revolta, e o expropriador cínico e indiferente, e vem alguém com curso em teologia, com mestrado em teologia, com doutorado em teologia, e pergunta na internet, de onde vem essa ideia de pecado? O cara tem que ter sido presbiteriano, de má qualidade, porque uma das doutrinas presbiterianas é
a perversão intrínseca de toda a criatura humana. Então, isso você aprende na igreja presbiteriana, mas tem que ser um presbiteriano ou um batista. Eu estou falando mais daquele cara que foi criado ali dentro daquela igreja tradicional: se eu não fumo, eu não bebo, eu não danço, eu não jogo, eu não transo, nem com a minha mulher, e vai, eu dei o meu primeiro beijo no altar. Se essas figuras separadas, em geral, são aquelas que mais adiante na vida chegam e dizem: eu não sei de onde vem essa ideia de pecado, porque eu não experimentei isso até aqui. Como hoje de manhã eu li num comentário, num post que eu fiz, uma pessoinha daquelas crentes de casca grossa mesmo, chegou lá e escreveu, do nada, nenhuma relação entre o orifício guardado pela pressão das nádegas e a calça. Nada a ver. Nada, nada, nada. Aí ele escreve lá: tudo isso é culpa da carnalidade, de acordo com Gálatas capítulo 5, do verso 17 em diante. Aí falou, ele estava falando de beber, fumar e dançar. Eu falei: cara, que homem mais doido. Agora, ele não vê Paulo dizendo sobre ira, ódio, gritaria, falsidade, hipocrisia, indiferença e uma quantidade enorme de coisas que são as únicas que o Novo Testamento ressalta para valer. Tudo isso fica de fora. E esse assunto todo veio à luz por causa de uma pergunta que eu respondi há uns 10 anos atrás ao Braulio, lá no Papo de Graça, num recorte desses antigos, que alguém postou, e aonde alguém perguntava: escuta, eu gosto de tomar um vinho com moderação, eu estou pecando? Algo do gênero. Aí eu falei: não, meu filho, nem isso nem aquilo. Aí ele entrou ali de cima e falou: está induzindo esse homem à carnalidade da bebida. Esse é o doido, é o doente. E o outro, que chega e diz: eu não sei de onde vem essa ideia de culpa para a humanidade, isso foi a cultura judaico-cristã que inventou. A cultura judaico-cristã inventou muita coisa para além do real. Muita. Mas tem algo que não precisa de Bíblia, nem de teologia, nem de doutrina, nem de catequese. Com base nos olhos abertos, na sociologia mais básica, na informação mínima, na humanidade mais acanhada que você possa ter, todavia, se houver um restolho de realidade humana em você, você nota a maldade, a injustiça, a iniquidade, o egocentrismo, o narcisismo, o eu contra tudo e contra todos. E a pessoa me faz uma pergunta dessa, eu não tenho direito de fazer. Mas também explico uma coisa. Outro dia eu fiquei sabendo que alguém que estava com um filho doente pediu para essa pessoa fazer uma oração ungindo-a com óleo. Ele falou: desculpe, eu não posso fazer não, porque o seu filho está no hospital, na UTI, já foi desenganado, então eu não creio em cura divina, então não vou orar com seu filho não. E várias outras coisas da mesma linha e natureza que eu não vou sair me alongando contando, mas que demonstram uma perda de devoção, de paixão, de gratidão, de consciência, que é algo que nos preocupa muito aqui nessa congregação. Por causa de vocês,
por causa dos tempos, sobretudo, por causa da geração, por causa do anestesiamento que está tomando conta do mundo e de todos nós, por causa da naturalização da maldade, é que tem gente que chega e diz: eu não entendo que noção de culpa é essa, num mundo que está se esfacelando, se apocalipsizando, destruindo a natureza, a criação, acabando com tudo, e o cara tem a coragem de dizer que não sabe de onde vem essa ideia de pecado. Se a gente come, bebe, vive pecado o tempo todo, mesmo os mais santos se servem de materiais de origem iníqua, como Jesus diz em Lucas 16, que toda a riqueza que vem, a origem metafísica ou a origem mais primitiva do nascedouro dela, brotou do egoísmo, do desejo de controle, de posse, disso e daquilo. Pode ser que quando chegue na sua mão, você dê melhor utilização, que é aquilo que eu tento fazer, que você eventualmente tenta fazer, mas eu reconheço que o processo inteiro, até chegar aqui, criou atropelamentos os mais variados no caminho histórico daquilo que chegou na minha mão e que eu agradeço a Deus, dizendo obrigado, porque com isso eu vou comer, beber, pagar um plano de saúde, existir um pouquinho melhor, mas a origem, só um idiota não enxerga. Que para que alguns tenham muitos é porque muitos deixaram de ter qualquer coisa. E o nome disso é também pecado. Mas se o cara não botou o pinto dele em nenhum furinho errado, ou um furinho que não era o CPF do furinho que ele frequenta, se o cara não botou, ele está limpo. Se ele não fez nenhuma dessas coisas, ele nem gosta de bebida, então para ele, nunca beber é a maior facilidade. Como de certa forma para mim é, e não é porque eu nunca. Aqui e ali, de vez em quando, eu até gosto, mas eu não tenho nenhum apetite por bebida alcoólica. Nunca tive. E quando eu bebia na minha juventude, era beber assim, botar não sei quantas talagadas de cachaça e tchaco, 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 para sair doidão. Não era por prazer, eu nunca tive prazer. Para mim é uma coisa relativamente fácil. E eu não sinto nem o desejo. E quando eu faço, é até uma concessão aos que me convidaram, com muito carinho e moderação, mas sem nem pensar no assunto. Para mim esse não é um problema. Mas tem gente para quem esse é um problema de vida ou morte. Bom, eu falei até aqui para chegar no texto que eu quero, que é em Lucas, capítulo 7, do verso 36 em diante, preste atenção na história. Convidou Jesus um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu, vocês sabem quem é um fariseu do ponto de vista denominacional e religioso, a teologia, a atitude e o comportamentalismo, na maioria das vezes, hipócrita dos fariseus. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, da localidade onde estavam, pecadora, e aqui quando o Novo Testamento chama de pecadora, em geral, é porque era linda, gostosa, sensual, desejosa, todo mundo queria pegar, e ela de vez em quando dava. Fazia um favor. Ou então é porque a pessoa tinha necessidades financeiras e carregava aquele tesouro estético que todo mundo desejava, ela dizia, bom, vou unir o útil ao desagradável.
útil para mim, porque vou ganhar um dinheiro, desagradável, porque eu nunca conheci, de fato, uma prostituta que tenha prazer na prostituição. Nenhum. É um trabalhinho horroroso de fazer. Jesus chega, entra na casa desse homem, toma lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, que naqueles dias era um material caro, extremamente inacessível para a pessoa comum. Sabe lá Deus o que essa mulher teve que fazer para juntar esse dinheiro todo e comprar um vaso de alabastro? Era como uma prostituta que não tinha nada e disse, mas eu tenho esse vaso de alabastro. Ficou olhando para ele, meu Deus, eu tenho feito tanto sacrifício, mas pelo menos tenho um vaso de alabastro. E também ela tinha nardo puro, perfumes extraordinários, porque ela colocou no alabastro um unguento cheiroso. Estando Jesus ali à mesa, ela veio por detrás, aos seus pés, chorando, e regava-os com as suas lágrimas aos prantos, em silêncio molhado, em torrentes de dor calada e grata e inexplicável para os demais que observavam, molhando e alagando os pés de Jesus com as suas lágrimas, e pegava o cabelo dela, que era grande, enorme, e enxugava os pés de Jesus com o seu cabelo. Enxugava, não era uma toalha, não era nada, era com cabelo. O cabelo dela fazia isso. E o cabelo foi molhando, e ela foi chorando e molhando os pés, enxugando e botando mais unguento, derramando mais do alabastro. E mais do que isso, ela beijava os pés de Jesus. Quanto homem naquela sala dizia, ai meu Deus, por que não está beijando o meu? Eu já ia dizer para ela subir 1 metro e beijar outras áreas também, né? Ficar beijando o pé dele, ele deve estar todo arrepiado. Aí começa todo mundo a projetar para o outro o que ele próprio sentiria estando naquele lugar, porque é uma cena de uma sensualidade extraordinária. Imagina só, chega uma pessoa linda, deslumbrante, que todo mundo conhece pela deslumbrância sedutora na cidade, e aí entra onde Jesus está, num lugar que é a casa de um fariseu, casca grossa, não pede licença a ninguém, vem aos prantos e alaga aos pés de Jesus com lágrimas, e enxuga com os cabelos e derrama mais um unguento precioso que vai enchendo toda a casa e o ambiente. E todos olhando, enquanto ela beijava os pés de Jesus e os ungia com um unguento precioso. Ao ver isto, o fariseu, o crente, o teólogo, o que sabia as doutrinas, que convidara Jesus para sua casa, disse consigo mesmo, se este aqui fosse de fato um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora, ia sentir energia, já pegou em tanto homem por aqui, já pegou para lá, já pegou para cá, já pegou em todo lugar, já isso, já aquilo, e ele não está sentindo nada, não tem nem essa detecção, não tem nem essa percepção. Eu pensei que ele era profeta, mas não deve ser, não. Dirigiu-se então Jesus ao fariseu, ao dono da casa, ao hiperreligioso, e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te.
Ele respondeu: dize-a, mestre. Jesus disse então: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 mil reais e o outro lhe devia 50 mil reais. Não tendo nenhum dos dois, como lhe pagar, nem o que devia 500, nem o que devia 50. Nenhum dos dois tinha como pagar o débito. Era um débito impagável para qualquer um. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos igualmente, indiscriminadamente, sem fazer conta, sem dizer, olha, eu deveria, inclusive, considerar melhor, porque tem alguém aqui que deve mais, outro deve menos. Não, com Jesus essas avaliações são pecaminosas. Perdoou a ambos. Qual deles, pergunta Jesus, portanto, o amará mais? Aí vem a resposta. Respondeu-lhe o fariseu Simão: eu suponho que aquele a quem mais se perdoou. O cara que estava devendo 500, supostamente, deve carregar uma gratidão muito maior, porque era uma dívida absurda, impagável. Nenhum dos dois tinha como pagar, mas havia um que devia o impossível. Eu acho que quem devia mais deve ter nutrido no coração um amor, uma paixão, uma gratidão, um desejo de reciprocidade e entrega muito maior. Ao que Jesus respondeu ao fariseu, após ter lhe dito isto, Jesus disse: julgaste bem, você está certo. E voltando-se para a mulher que estava ali aos pés dele, fazendo toda essa cenografia de uma beleza estética, de devocionalidade incomparável, ao mesmo tempo em que era uma sensualidade linda e santificada de uma mulher bela, derramando lágrimas e beijando os pés de Jesus, enxugando os seus cabelos. Essa é uma cena extraordinariamente bela e multidimensional em tudo que toca e tange e provoca. Jesus disse: vês esta mulher aqui? Simão, eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, eu ainda estou com o pé sujo lá da rua. Era comum você entrar numa casa, a primeira coisa que eles faziam era lavar a sua mão e lavar os seus pés e enxugar. Eu entrei aqui na tua casa e tu não me lavaste os pés, não me deste água, sequer para eu próprio lavar. Mas esta mulher regou os meus pés com lágrimas, com água salgada, chorou o oceano de culpas dela com águas salgadas, com as ondas das agonias dela, que agora ela encontrava para essas agonias um porto de segurança e de perdão. Ela veio e me lavou os pés com lágrimas e os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela tirou, foi a sujeira que tu não tiraste, ela tirou com lágrimas, enxugou com o cabelo dela e beijou. Entrei na tua casa e tu não me deste um beijinho no rosto, como é normal no Oriente. Faz parte do tratamento mais frugal. Mas eu entrei na tua casa e tu nem me deste um ósculo na face. Ela, porém, entretanto, desde que entrei aqui, não cessa de me beijar os pés.
e tu não me deste nem um beijinho de formalidade no rosto. Entrei na tua casa e não me ungiste a cabeça com óleo, com perfume, como também era normal, era uma honraria. Trazer um óleo perfumado e fazer o convidado se sentir limpo, cheiroso, agradável, para sentar naquela mesa, que não era mesa como essa, era um divã, onde as pessoas se assentavam e botavam o ombro sobre a mesa para comer com a mão, como todos comiam. Eu entrei aqui e tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo precioso, ungiu os meus pés. E aí a gente chega onde eu quero chegar, que é quando Jesus diz, por isso te digo, por isso te digo, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Mas se fosse a pessoa acadêmico-teológica que eu mencionei ilustrativamente aqui, ele ia dizer, quais? Quais? Eu não saí da minha denominação, casei virgem, com a minha mulher que também era virgem, sinto um tesão desesperador para atraí-la há pelo menos 40 anos, mas eu seguro a onda, nunca fiz isso, portanto eu nunca tive pecado. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. E são muitos. Tem muita gente por aqui com testemunho para dar a respeito dela. Só não dão porque vão ter que dizer que foi gostoso demais estar com ela. Então, fica todo mundo calado. Mas Jesus, que sabe de tudo e de todos, diz, por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, os 500 mil reais impagáveis, liquidados, sem pergunta, sem questão. Perdoada ela está. Porque ela muito amou. Muito amor. Eu não quero levar isso para outro lado, a não ser para o lado imediatamente consagrado à devoção a Jesus e ao Evangelho. Mas, eventualmente, até a vida que ela teve era porque ela era uma pessoa de muitos carinhos e carente, necessidade, e entrou na que entrou. Mas o texto aqui está falando do que está falando, e o que está descrevendo é a paixão, é o amor, é a devoção, é a compulsividade adorativa desse ser humano que não tem como respeitar liturgias domésticas, protocolos de jantares, juízos de centenas em volta projetados contra ela. Ela atravessa tudo, ela atravessa todos, e ela chega onde ela queria, aos pés de Jesus, e derrama o alabastro unguento, e chora, beija, enxuga com os seus cabelos. Que cena linda! Isso tudo Jesus interpreta. É porque quando ela me encontrou, ela viu que em mim existia todo o perdão que ela precisava para a vida. Para o passado, para o presente e para o futuro. Ela viu. Agora ela só viu porque antes ela se enxergou. Ela só viu Jesus assim porque ela se via como alguém em quem ela jamais encontraria a graça de perdão, até que encontrou Jesus, e Jesus era absolutamente maior do que qualquer que fosse a sua capacidade de transgredir.
E sem que ele levantasse uma bandeira, o olhar dele já olhava para tudo e para todos com a graça do perdão. Não precisava que ninguém pedisse. Você já viu alguém nos evangelhos chegando dizendo: Jesus, perdoa os meus pecados? Olha, eu estou lendo a Bíblia desde antes de eu me converter, que eu leio o Novo Testamento. Li até para minha avó, que estava cega, eu era obrigado a ler. Nesses 60 anos de leitura do Novo Testamento, eu nunca vi ninguém chegar e dizer: Jesus, perdoa os meus pecados. Você já encontrou? Leia e me mostre. Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguém lembra aqui de um texto? Alguém lembra? Eu não lembro. Eu vejo a Jesus unilateralmente, antecipadamente, sem que ninguém peça nada, olhar para o cara ou para a mulher e dizer: filha, perdoados são os teus pecados. Filho, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Filho, tu estás curado, vai e não pratiques mais nenhuma coisa que foi a culpa somatizante que te trouxe a essa paralisia de 38 anos. Agora vai e foge daquilo que te adoentou. Eu vejo ele dizer para aquela adúltera, assim designada em João 8, nem eu tampouco te condeno. Mulher, ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Agora vai, não peques mais, não traias, não adulteres, não enganes. A vida vai ser infinitamente melhor para você se você puder andar na luz da simplicidade. Já basta ter que encarar essa cidade. Mas vai e vive o melhor da vida que você puder viver. Você vai ser agraciada por visitas divinas que você jamais poderia esperar. Então, Jesus, no texto em questão, disse à mulher que estava ali aos pés dele: filha, perdoados são os teus muitos pecados. Perdoados são os teus muitos pecados. Todos os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. O que eu quero falar para a gente concluir, que eu já falei demais? Qual é a diferença entre a atitude do indivíduo que vai normalizando Deus, normalizando o Evangelho, normalizando a fé, normalizando a graça e a revelação, normalizando o poder de Jesus de incluir, de abraçar, de acolher e de levar? Acha que tudo isso faz parte de um grande combo, mas perde completamente qualquer emoção, perde a alegria. Até para cantar, quem está aqui tem que dizer para o cara: mais forte, levanta, vamos nós, porque o coração não vibra mais, está gelado. Como gelado ficou o coração de muitos de nós. Se você convida para alguma coisa, o indivíduo pensa 10.000 vezes antes de ir. Mas, ai meu Deus, acho que vai ser um saco. Não vou não, vai fazer um calor danado. Não vou encarar essa não. Deixa isso para os novos convertidos. Mas eu não vou, porque naturalizou. Quanto mais você vai se tornando um indivíduo para quem o Evangelho deixa de ter impacto, provocação, perturbação, apelo, constrangimento e aquela vocalização soberana que atiça a sua memória, não importando quem você seja.
Se você foi um Simão que não praticou no volume dos equívocos uma quantidade muito grande de pecados, ou se você é a mulher desejosa, sensual, extraordinariamente cobiçada, que já tem na própria beleza um agravo natural para se manter intacta, porque o assédio é enorme e nas circunstâncias da vida acabou fazendo como ela fez, não importa. Ele não está medindo ninguém, ele nunca compara ninguém. Uma das coisas que Jesus faz é não comparar ninguém com ninguém. Mas aqui, como o indivíduo veio dizendo, se esse aqui fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que está fazendo isso nele, já perdi até o respeito. É por isso que ele compara. Simão, tua dívida era de 50, a dela é de 500. Quem você acha que, sendo normal, tendo consciência, tendo percepção, tendo autoenxergamento, tendo sensibilidade interior, não tendo ficado casca grossa, insensível, acostumado, não tendo naturalizado a bondade de Deus como se fosse urtiga e mato no campo. Ela que não fez nada disso, mas ao contrário, nunca esqueceu quem ela é, ela sabe o que transgrediu, contra quem transgrediu, contra as pessoas que se machucaram, contra ela própria que fez o que não queria e não devia e que pagou seus próprios preços. Ela tem consciência de si mesma e ela, porque se enxerga, me vê melhor. Porque se percebe, me discerne. Porque entende a relatividade de si mesma em profundidade, é que ela se entrega ao absoluto do meu amor sem nenhum tipo de correia, de rédea, de impedimento, de controle, de censura ou de qualquer outra natureza de inibição, porque ela sabe que o que ela alcançou está para além de toda compreensão. Ela foi perdoada do impossível, do impensável. Agora você não. Você sempre acha que você chegou aqui, de um modo ou de outro você chegaria. Porque você é diferente. E aí fica todo mundo assim. Todo mundo sem paixão, todo mundo sem alma, todo mundo sem gratidão, todo mundo sem pegada, todo mundo sem aquela vontade de fazer o que me alcançou, conhecido de tudo e de todos. Perde a bendita obsessão do compartilhamento do amor de Deus, perde a espontaneidade na adoração, perde a alegria da salvação, perde o gozo do perdão. É por isso que Davi diz no Salmo 51, restitui-me a alegria da tua salvação. Por que eu só estou dizendo isso? Eu troquei uma coisa totalmente estruturada ali para falar essa palavra devocional que eu estou trazendo aqui a vocês. É porque, com toda sinceridade, eu acho que se a gente quiser ter alguma relevância na vida, não é só na cidade de Brasília, é na vida da gente, na casa da gente, na família da gente, criando os filhos da gente, os netos da gente, as pessoas da gente e os que não são da gente, mas que tocam a nossa vida e a gente toca a deles. Só fará alguma diferença se a gente readquirir esse sentimento de gratidão de quem diz:
Eu sou filho do impossível, que fui incluído no útero da graça de Deus e parido por um amor eterno, inseparável do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, da minha juventude à minha velhice, até a partida deste mundo, quem quer que me veja e me conheça, vai conhecer a minha gratidão, a minha alegria, o meu gozo, o meu dar de mim mesmo, o derramar do meu unguento, o derramar da minha inteligência, o derramar da minha força, o derramar da minha disposição, o derramar daquilo que me tem valor, a entrega de tudo que eu possuo, com alegria indescritível no meu coração, imorredora e imparável, porque é assim que eu vou viver, eu vou envelhecer lindo, como essa mulher certamente o fez. Era o que eu queria dizer a vocês. Eu espero que tenha tido algum valor para o seu coração e que tenha provocado algum tipo de autoenxergamento, de autopercepção, porque a gente fica insensível como esse Simão quando a gente deixa de perceber o que a graça de Deus fez por nós, nos abraçando, nos perdoando, nos incluindo, nos vindicando, nos validando, nos adotando, nos chamando de filhos, garantindo a nossa proteção e dizendo que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus em nosso favor. Aí não tem tempo, nem velhice, nem mudança na vida, nem circunstância, nem nada que vá alterar dentro de você essa certeza de que, apesar de você ser quem você é, Ele jamais deixará de ser misericordioso, gracioso, acolhedor. E o que Ele fez por mim é impossível. E eu não tenho nem que discutir, nem querer fazer encontro de contas. Eu aceito, eu acolho a minha impossibilidade como graça divina que cobriu todas as coisas em meu favor e me tornou possível nele. Eu sou possível nele. E como eu não ando por emoção nem por sensação, mas por consciência, e a palavra-chave nisso tudo é consciência. A palavra-chave nisso tudo é o quê? Consciência. Repita comigo. Consciência. Mais uma vez. Consciência. Consciência. Que a maioria vai minguando, perdendo, adormecendo, matando, naturalizando, e aí vira Simão o hipócrita e chega a dizer: eu não sei nem que história é essa de pecado para ser perdoado. Meu Deus, isso deve ser coisa de gente muito neurótica e aflita. Aí o resultado é que a gente fica assim, desmobilizado, desapaixonado, não entregue, complexo, tudo é impossível, tudo é para os outros que ainda estão empolgados com aquilo que me desempolgou há muitos anos. Você me entendeu? Eu fui claro? Tem alguém aqui que não tem entendido? Eu explico de novo. Com toda a boa vontade. Mas se você entendeu, vamos ficar em pé. Maravilha. E que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nosso Deus levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nosso Deus levante o seu rosto cheio de graça e de misericórdia e nos dê a paz, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar
dizendo com consciência: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Se você se sentir à vontade, se não for lhe fazer mal, cumprimente, dê um abraço, um beijo.